TV Câmara, a TV do povo de Natal. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Pensando Bem, na nossa TV Câmara, canal 10, ao vivo. Hoje, entrevistando o professor e escritor Antenor Laurentino. Antenor é pessoa por demais conhecida aqui nos meios estudantis, não é? Ensinou muita gente. E é também irmão do nosso colega de trabalho, Afonso Laurentino. Temos também a presença, para nos auxiliar na entrevista, do jornalista Luiz Lacerda. Boa noite, Antenor. É um prazer tê-lo aqui. Ok. Boa noite a todos os que estão nos assistindo e a vocês também. Eu estou aqui à disposição de vocês. Para mim é uma honra, é um prazer, entendeu? Conversar um pouquinho com vocês. Professor Aloysio, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor. Permito falar que é assim que eu chamo também Afonso, né? É uma marca, né? É o Laurentino. Você tem uma longa passagem pelas escolas, pelos bancos escolares, não, como aluno, como professor, e como escritor. Sua obra, seu livro é sobre o regionalista José Lins do Rego, né? Perfeitamente. É o segundo livro que eu estou tentando fazer. Sempre foi meu sonho escrever qualquer coisa sobre esse grande escritor, porque de leitor me tornei apaixonado mesmo por a obra todos dele. Nós passamos na escola e quem fez vestibular também teve que beber um pouco. É verdade. Isso e também sempre tive esse propósito. Eu digo muito isso para os meus alunos. Eu digo, nenhum aluno passa por mim sem que não conheça José Lins do Rego, que eu acho um absurdo. Num tempo que nós estamos vivendo, onde há uma carência de leitura de muita gente, da parte de muita gente, entendeu? Eu acho que José Lins é um dos autores, né, que exatamente deve ser visto por todos os efeitos, inclusive para concursos, para provas, né? Por que essa sua iniciativa de escrever sobre o José Lins do Rego? O que ele motivou a escrever sobre o José Lins? Foi exatamente essa convivência repetida com a obra de José Lins do Rego na condição de professor, primeiro como estudante, né? Foi uma das minhas primeiras leituras quando me preparei para o vestibular. Coincidentemente, na Paraíba, na Paraíba, terra do próprio escritor, aí então, triste, né? Aí então, no meu primeiro vestibular que eu fiz em João Pessoa, o texto com que me deparei, eu já ia motivado. Eu já estava me preparando aqui em Natal para o vestibular, na época era o vestibular de Direito, e resolvi fazer em João Pessoa, motivado também, inclusive por um grande amigo meu, que você deve se lembrar, Pinheiro, que foi lá de Nova Cruz, dos bons tempos, Tarcísio Emílio, né? E então Tarcísio me incentivava muito. Irmão de Ramiro? De Ramiro, era de figura, e de Arimateia, filho de Joaquim Emílio, ainda chega a ser parente meu, né? Um pouco mais distante. Pois bem, e fui me preparar, já motivado. Casualmente, era no tempo que não havia ainda shopping, né? Havia mais os cinemas, os famosos cinemas. E eu ia subindo um certo dia, quando eu vejo no cartaz do cinema o filme, programado, o filme Menino de Engenho. Pô, começou dali. Menino de Engenho. Digo, bom, é um autor que está listado entre os que a gente vai precisar do vestibular, e fui para assistir. Quando saí de lá, já saí fascinado, para lá de motivado. Aí em casa, agora voltando a Afonso sempre foi uma fonte de pesquisa para mim, sempre me favorecia a biblioteca dele, né? Preciosa. Então, quando eu chego em casa, verifico que os livros de José Lins do Rego estavam ali também expostos. Aí fiquei curioso, tinha visto o filme, aí fui ler Menino de Engenho, né? Que tinha visto o filme como é que se diz, com Glauber Rocha, Walter Lima Júnior.
E pronto, aí fiquei totalmente motivado por isso e fui verificando que, e minha mãe também, que tornou-se minha cúmplice nas minhas paixões, pelo seguinte fato. Eu comecei a me sentir muito próximo de Juscelino do Rego, até do universo que ele explorou na literatura. Nós morávamos, eu apesar de ser filho de Nova Cruzense, não é? Eu nasci em Campina Grande. Eu digo que eu sou um paraibano misturado, falsificado. Meu pai rio-grandense, minha mãe de Nova Cruz. Só Nova Cruzense, só 2 irmãos, o Afonso e Olga, né? Os demais filhos de minha mãe nasceram em Campina Grande. E todo final de ano, como era natural, a gente, era uma aventura para a gente, nós viajávamos para passar as férias no interior onde ficava a família de meu pai e de minha mãe. Então o roteiro era Campina Grande, terminava em Nova Cruz, que era a última cidade, aliás, a primeira cidade do Rio Grande do Norte, na passagem da Paraíba para o nosso estado, né? Do Curimataú. O Curimataú, nossa vida, o Curimataú é uma presença no vale constante, do Curimataú, a região do Curimataú. Esse assunto Nova Cruz a gente vai comentar bem demais, no segundo bloco. E aí então, você começou a ver também a figura de Lins do Rego. E comecei a associar tudo, uma coisa terminava me aproximando de outra. Eu via que todo aquele cenário, aquela coisa toda, aquele mundo de Juscelino do Rego era um mundo parecido com o meu. Tinha muita coisa, né? Porque o que faz exatamente você se afeiçoar a um personagem quando você encontra alguma coisa em comum. Né? Eu sempre digo isso em sala de aula. Quando eu termino para ler Menino de Engenho, um dos motivos era esse. Eu digo, o personagem é um menino, provavelmente os meninos vão se envolver com essa história, né? Não, e pela sua narrativa, sim. Sua mãe leu primeiro que você. Ah, e ficou lhe... Foi. Não, para o seguinte, a Luísa, é porque... Ela cobrou isso de você, de certa não, forma. De uma certa forma seria isso. Ela participou mais, digamos assim, né? É porque eu comecei a notar que aquelas cidades, aquela paisagem de Menino de Engenho, dos romances do Ciclo da Cana-de-Açúcar, não se passava em lugares que nós conhecíamos quando a gente vinha de Campina Grande para Nova Cruz, passar as férias, entendeu? Inclusive, aí pronto, começamos a ver os cenários parecidos, então minha mãe reforçava isso, que naturalmente era o caminho de ida e de volta de Campina para Nova Cruz e vice-versa. Então, isso, de um certo modo, me incentivou. E ela também passou a torcer do mesmo jeito por eu. Acho que a mesma paixão que sentia, né, na leitura do escritor. Então, esse foi o motivo. E foram aparecendo mais coisas que iam fortificando mais essa admiração. Além de eu ficar fascinado com a leitura desse autor, aquele tom de oralidade que dava a impressão de uma pessoa conversando com a gente. A sensação que eu tinha era essa. Era minha mãe contando história e ouvindo meus avós, né? Aquela coisa toda que a gente, quando menino, ouve às vezes. Parece até o testemunho oral é muito forte, a oralidade, né? Que é uma coisa que chama muita atenção em José Lins do Rego. O que foi que mais lhe impressionou, lhe chamou a atenção na figura de Juscelino do Rego? Exatamente a história de Juscelino, aquela sensibilidade. Quer dizer, é o tipo do autor que a gente termina chorando, se emocionando com muita sensibilidade, né? O apego à terra natal, o telúrico, né? Tudo isso que eu acho fascinante. Eu costumo fazer até um paralelo. Eu digo, para mim, tem 2 figuras que representam, na arte, representa esse estado de espírito do telúrico, esse Nordeste nosso mesmo, eu chamo. Da música, Luiz Gonzaga. Nas letras, José Lins do Rego. O nosso Nordeste, inclusive, daqui, com a nossa sintaxe, entendeu? Não tem como a gente confundir com qualquer outra pessoa, entendeu? Então, essas coisas foram se cristalizando na minha cabeça e as coincidências, né? Já o nome de José Lins do Rego já existia na minha mente. Via na biblioteca de meu pai e de Afonso. Depois fomos morar em Recife uma temporada e a rua onde a gente morou por um bom tempo chamava-se Rua José Lins do Rego. Havia uma constância. Esse Campina Grande. Ficava. Campina Grande nem tanto, né? Campina Grande seria o cenário, né? Aí o que é que aconteceu? Bom, José Lins do Rego, lá vou fazer o vestibular em Recife. E o lugar onde exatamente o vestibular ocorre foi no Colégio Marista Pio X, exatamente o colégio onde Zé Lins, menino, estudou também. Era uma série de coisas. E o próprio Afonso me incentivou muito, foi comigo até João Pessoa.
e usou dos conhecimentos que ele tinha com algumas figuras, como Virgínios da Gama e Melo, eu cheguei a ver, e Juarez da Gama Batista, uma figura muito simpática, sabe? E que tinha sido biógrafo e amigo de Zé Lins, e as coisas iam se somando. E o meu pensamento era fazer o vestibular, não era estudar sobre José Lins do Rego, não, entendeu? E no final de tudo, quando eu passei no vestibular, que fui para a faculdade, no primeiro dia de aula, o primeiro amigo que eu fiz era um rapaz de Pilar, da terra de José Lins do Rego. Aí ele disse, eu sou de Pilar. Você é de Pilar, eu já estava empolgado com o livro do romance de Zé Lins. Sim, perfeitamente. Quer dizer que aquele ali tudo existe, ele diz, é verdade. Tem até os familiares, tem a casa. Aí ele andou me levando lá. Me levou, eu tive a felicidade de ir na Todo esse roteiro está no seu livro? Tudo está no meu livro. Está no prelo ou já está pronto? Olha, ainda não. Já está arrumado, agora falta o enfeite, né? As coisas. Todo esse roteiro... Ele está pronto já. Está. Queria pedir a permissão aqui a Okay. Antenor, para a gente fazer um pequeno intervalo. Não. Daqui a pouco voltaremos, inclusive ele falando sobre esse livro aqui, não é, que é um livro memorial da Anta Esfolada, falando sobre Nova Cruz. Então, até logo. Obrigado. A partir de agora, as sessões da Câmara Municipal de Natal também são transmitidas ao vivo pelo YouTube. É só fazer a busca TV Câmara Natal. Nosso sinal também está no canal aberto 51.4, no canal 10 da Cabo e no site www.cmnat.rn.gov.br. Assista, acompanhe o trabalho do Poder Legislativo e as informações sobre nossa cidade, cultura, meio ambiente, esporte e cidadania. As notícias da Câmara Municipal do Natal e da cidade você confere aqui no Câmara Repórter, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. Nossos repórteres estão antenados para levar até você tudo o que acontece na política, economia, saúde, educação, cultura e esporte. E tem mais, a TV Câmara tem um compromisso de divulgar informações de utilidade pública para o cidadão. Não perca a Câmara Repórter, segunda edição, às 7h50 da noite, aqui na TV Câmara. Eu espero você! Olá, eu sou Flávia Urbano e convido você a assistir o Comitê de Imprensa. Nosso programa vai ao ar aos sábados às 7 da noite e com reprise às segundas às 8. Espero você, até lá! Bom, estamos de volta aí com o professor Antenor Laurentino, falando sobre o escritor paraibano José Lins do Rego. E agora ele vai falar também sobre um outro livro que ele lançou recentemente, Memorial da Anta Esfolada, não é? De sua autoria, que fala sobre Nova Cruz. Antenor, e esse livro? O livro de Zé Lins você vai lançar futuramente. Quando será o lançamento? Eu espero que o mais breve possível, talvez daqui para o final do ano, entendeu? Já estou batalhando para isso, que é meu grande sonho. E acho até mesmo que José Lins do Rego, de um certo modo, direto ou indiretamente, ou se não for diretamente, muito me influenciou para produzir esse livro aqui. Né? Sei lá, o telúrico, alguma coisa nele, eu sinto que a influência dele é foi muito um forte. território... Na minha maneira, não consegue esquecer. É, né? é verdade, entendeu? Fala um pouco aí sobre Memorial da Anta Esfolada. Pronto, Memorial da Anta Esfolada, né? Foi o fruto É ficção, de... né? Ficção, memória, é um livro de memórias, mas muito embora, como a gente costuma sempre falar, que não há um espaço, uma divisão nítida do que nós chamamos de ficção e chamamos de memória. Às vezes se misturam, não é? Por que Anta Esfolada? Muito bem. Anta Esfolada, esse nome surgiu, inclusive, da lenda que criou o nome da cidade, né? Porque o nome original da cidade de Nova Cruz era Urtigal, o primeiro nome, o predomínio da urtiga. Inclusive, eu tive um jornal lá chamado Urtigal, né? E eu colaborei Editei nesse jornal lá. de Pinheiro. Inclusive, eu cheguei a
em algumas vezes a citar nesse livro que teve... Ele é Nova Cruzense, né? Rapaz, ele é quase uma mistura. Realmente eu sou de Santa Cruz. Eu nasci no pé da Serra das Areias, em Santa Cruz. Tá e morei algum tempo em Nova Cruz, me identifiquei mais, foi na minha fase de adolescente. Foi exatamente o tempo que eu conheci também. Eu fiquei pouco tempo em Nova Cruz, tem familiares lá ainda. Mas de qualquer maneira Gosto não muito deixa de ser Nova Cruz. Estou mais ligado à Serra de São Bento e Monte das Gameleiras. E outra coisa, e Serra de São Bento pertenceu a Nova Cruz, não é? Era município de Nova Cruz. E Nova Cruz, num passado mais distante, fez parte de Santa Cruz também. Vai sempre for procurar pesquisa, não é? Bem, mas é uma região que não deve se confundir. Eu costumo sempre dizer, eu já observei isso, não sei se vocês... Eu digo assim, que Nova Cruz é muito mais conhecida, por incrível que pareça, em João Pessoa, do que em Natal. Talvez até pela influência que tem da Paraíba. Eu digo que era metade do caminho. Eminentemente paraíba. Na linha é brincadeira. Na época do trem, né? Isso. Líder da região lá. E se você fizer uma pesquisa, eu tenho caminhos, eu penso que tanto é que antigamente se chamava, não é? A capital da Great West, né, que era a estrada de ferro explorada pelos ingleses, e Nova Cruz tinha um movimento com três trens de passageiros, né? Quase diariamente, era o trem que ligava Nova Cruz a Natal a Recife. Nova Cruz era o ponto de parada, não é? Entroncamento ferroviário. Havia 2 trens mais, um que ligava Nova Cruz a João Pessoa e o outro trem, todos os 2 chamados de Bacurau, porque só andavam de noite, né? A gente costuma dizer, e um outro ligando Natal, Nova Cruz a Natal. Esse é um livro de ficção, mas você fala sobre vários personagens importantes. É mais livro de memórias mesmo, né? O capítulo dedicado a Afonso Laurentino não está aqui, não. No livro tem aí um capítulo dele, sobre ele mesmo. Ele não gostou, né? Então, mas tem aí. Afonso. Afonso. Quais foram os personagens mais citados aí? Você... Olha, alguns personagens que eu cito aí, Pinheiro e a Luiz Lacerda, eram personagens da minha admiração e que eu também achava, de um certo modo, que deveriam ser resgatados. Eu não me conformo que o que acontece com Nova Cruz acontece, de um modo geral, em muitos cantos, inclusive em Natal. Há uma perda de memória, uma coisa impressionante, sabe? Então, se a gente não tiver o cuidado de enfatizar bem isso, a presença dessas figuras, daqui a pouco a história fica totalmente pela metade. Então, havia algumas figuras assim, que me forçavam, até por uma questão... Na área da política, você destacaria alguém? Eu destacaria, sim, do passado. Não essa política eu já vi aqui Lauro Arruda da Câmara, não é? Na verdade mesmo, Lauro, que é uma das figuras que aparece também no decorrer, né? Entre as figuras que você me perguntou, que eu resolvi chamar bem atenção para ele, porque de uns tempos em diante, eu sempre, desde menino, via as pessoas falando nele, mas notava que não havia nenhuma referência, vamos dizer assim, oficial, sobre essa figura. Aí comecei a ficar curioso sobre esse negócio. Aí fui mexi com todo mundo, fui até a Câmara Cascudo e no final eu me dei por satisfeito. Eu vou citar quem é este cidadão, ele aparece logo aí no início do livro. Há um lado sentimental ligado a ele, porque foi quem criou minha mãe desde novinha. Minha mãe foi abandonada pelos pais no curral da casa dele, cidadão aí, o tabelião Afonso Ernesto Belmont, uma grande figura da história de Nova Cruz, e eu não me conformava com o silêncio em torno dele. Este homem teve um papel importantíssimo em Nova Cruz. Primeiro, pode-se dizer, o fundador da imprensa, praticamente, porque o primeiro jornal, né, de que se tem notícia em Nova Cruz era exatamente o jornal A Liberdade. Houve 2 jornais chamados Liberdade, né? O dos comunistas, que foi, se não me falha a memória, em 1935, né? Esse de Nova Cruz, muito antes, 1914, no tempo de Alberto Maranhão, certo? Então, Afonso Ernesto Belmont era quase uma espécie de cabeça pensante. Fundou a imprensa, era um animador cultural, uma figura muito, inclusive como figura humana, muito interessante. Franklin Jorge dá um bom destaque a essa parte do seu livro.
Tem uma parte até que me emociona muito, ele está fazendo recente. Tem muita coisa, eu estou muito animado com isso, né? Para mim, o que mais me gratifica é saber que contribuí. Não posso me considerar o historiador oficial do Nova Cruz, é apenas uma contribuição. E como eu sempre deixei claro, é a Nova Cruz que eu vi, fruto da oralidade. Antenor, você passou em quantos estabelecimentos de ensino em Natal? Você foi também professor de francês, né? Sim, apaixonado. Ainda continuo francófilo, né? Francófilo. Aliás, foi professor de português, né? E também professor de português. Como é que está o português do brasileiro, particularmente do norte rio-grandense? Você na condição de professor... A internet ajuda ou atrapalha? Olha, eu acho que é faca de dois gumes, né? Eu compartilho da opinião do professor Evanildo Bechara, quando ele diz que tudo tem lugar para... Tudo tem seu vivo, né? É vivo, vive uma referência, Ave Maria. Pois bem, Mas tem uma linguagem meio complicada na internet, que mudam as palavras. Isso é a faca de dois gumes, o perigo está nisso, não é? Então preciso um controle, né? Um uso... A primeira levou a garotada à lei. Isso, né? Isso é bom, não Mas deixa de ser. Aí está cheio de lixo também. Corre esse risco, inclusive, de matar, às vezes, a imaginação. Isso. É isso? Inclusive, eu, na minha experiência de professor, que não é pequena, não é curta, deixando de lado a modéstia, o que eu tenho observado é isso, é que muitas vezes o próprio aluno ele se vicia tanto na internet, e se os pais, porque são os pais que devem, associados com os professores, tentarem controlar isso. Isso é muito bom, mas desde que tudo que é em excesso é prejudicial. Esse seria um conselho que você daria aos pais? Aos pais e, inclusive, aos controlar, jovens. Estimular, pelo menos, o debate. Isso, né? Isso. Acompanhar. Na hora né? que a criança comenta o que viu, né? Porque o que está acontecendo, às vezes, alunos que ficam tão viciados na internet que eles pensam que é a internet que vai fazer a redação no lugar deles. O Ctrl-C, Ctrl-V, né? Entendeu? É um absurdo. Agora, se você souber trabalhar bem, eu digo isso, inclusive, a Luiz e Pinheiro, é baseado nos trabalhos que eu fiz dentro de sala de aula. Eu realizei, nos últimos tempos, Franklin Jorge, ele, como você falou, Franklin Jorge até participou como convidado meu de um desses trabalhos, ele e Aldorice. Você conhece também Aldorice, né? Uma grande figura nossa. Com ela na República. Pois então, é isso mesmo. E eles dois assistiram e participaram comigo desse trabalho. Trabalho com textos em sala de aula e colocando os meninos, os alunos, para lerem e ali discutirem com eles. Até dramatizando também, o que eles gostam muito, não é? É uma fase lúdica de aprender. Português é uma língua difícil de se aprender? Eu diria que ela é complexa. Difícil não, porque de tudo que depois que você aprende deixa de ser difícil, né? Complexa por quê? Por conta das regras que existem, é por uma das características. Das exceções, Não deixa de ser, mas é porque é uma característica das línguas que derivaram do latim. Todas as línguas que vieram do latim, elas se caracterizam por essa complexidade. Por isso que são chamadas, inclusive, de línguas analíticas. A crase, por exemplo, Antenor. A crase tem vários modos de ser empregada a crase. O emprego da crase é terrível. Analíticas. É por isso que a nossa Constituição Federal ela é analítica demais. É exatamente isso, Luiz. Entendeu? Então, o uso do porquê, professor, é outra complicação. É outra coisa. O grande problema, quando os meninos dizem assim, professor, português é muito difícil. Eu digo, meu filho, realmente eu compartilho com você, é difícil. Mas depois que aprender, deixa de ser. Porque eu acho terrível um professor... Cada artigo da nossa Constituição comporta aí 10 interpretações jurídicas. A nova regra ortográfica, que foi apresentada, acho que há mais de 5 anos já, né? Em 2008. Já está valendo, já está valendo. Mas está sendo usada corretamente, professor? Como sempre, a última reforma ortográfica que ocorreu foi, grande reforma, foi em 1943. Ainda hoje, há pessoas que não entenderam bem o que foi que mudou. Tem gente ainda usando, misturando a regra passada. É comum demais você ver o cara vender coco com acento circunflexo, gelo, vai tomar gelo com acento circunflexo, entendeu? Estraga o uísque. Estraga. E é o que eu digo aos alunos, não esqueçam que o português que vocês estão estudando aqui é o português normativo, é o código.
mesmo jeito que a Constituição, como você falou, nem sempre ela vai dar acordo, a mesma coisa é a língua portuguesa. Agora, a língua portuguesa, por isso que eu digo, o conceito de certo e errado é muito relativo, não é? A gente, tanto é que às vezes até os concursos estão deixando de lado. Os neologismos? O neologismo é o que a gente chama de variação linguística, é o enriquecimento da língua, não pode deixar de haver. Agora, o que não pode acontecer é algumas pessoas, em nome do neologismo, estão relaxando a norma. Pelo menos um mínimo, né? Você falou em direito, por exemplo, um bom jurista, ele tem que ter um bom conhecimento de língua portuguesa. Eu me lembro até que quando eu fazia o curso de direito aqui em Natal, alguns professores citavam juízes que eram primorosos na redação. Vou citar um que ficou na minha cabeça, essa informação. Não, Edgar era um intelectual, era completo. Professor Edgar Barros. Edgar era um grande escritor, eu não vou nem dizer grande que era não era? Professor, Grande figura. Era como é que se diz? Tiquiano Reis. Doutor Tiquiano Reis era considerado como primoroso. Professor Antenor Laurentino, estamos chegando ao final do nosso programa. Que pena, né? Eu queria agradecer a você e ao professor Luiz Lacerda, o decano do jornalismo norte-rio-grandense. Eu não gosto dessa palavra de decano, não. É meio... E dizer que na próxima segunda-feira estaremos de volta com o programa Pensando Bem. Obrigado a vocês e a todos os telespectadores. Pronto. TV Câmara, a TV do povo de Natal.